A questão da estética é uma consequência, Exatamente. né? Apesar de que hoje as pessoas buscam pela estética, todo mundo que entrar num processo de mudança de estilo de vida, tiver uma melhor estilo de vida, vai ter uma melhora da estética também. Vem como né? consequência, Vem como né? consequência, Exatamente. Mas eu convido vocês hoje então para saber mais sobre Mondiário e nutrição. Porque se vocês pensam que é só usar um medicamento, usar o Mondiário, pronto e acabou, né? Vai lá na farmácia, aplica o Mondiário e é só, né, que uma mágica vai acontecer. A gente precisa entender onde entra o papel do nutricionista, que é essencial para o paciente que está usando o Mondiário, tá? É imprescindível que você tenha um acompanhamento nutricional mesmo em uso do medicamento. Olá, bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, o Pod Real. E hoje eu tô aqui com o mineiro, tudo de bom, gente? O Ale é nutricionista dos bons, viu? Porque depois que ele vai contar quantos anos ele tem de experiência, vocês vão ver que a melhor coisa é você ver o resultado tá nele, tá? Então conta aí, Ale, como é que Então, o que você faz, de onde você vem, tudo de maravilhoso que você é. Fala para o pessoal te conhecer. sou de Pouso Alegre, sul de Minas, embora tá pertinho, né? 2 horas de São Paulo. Vou fazer 20 anos de profissão. Desde 2012 que que eu ministro aula na pós-graduação também. E atuo em nutrição esportiva, nutrição na obesidade e diabetes. Você vê só, gente? E ele pode falar, né? Porque olha, tá maravilhoso. Né? E só quem faz em si para poder falar, para poder fazer também nas outras pessoas, né? Exatamente. Eu costumo dizer que quando a gente curte o processo, o resultado vem como consequência. Então é algo que fica super natural. Gente, a gente ia falar, né? O nosso tema de hoje é Mondiário e nutrição, mas acho que a gente vai falar como ficar maravilhoso após 20 anos de profissão. Acho que esse é o maior segredo. Acho que vamos mudar o tema. Vamos mudar o tema? A gente pode mudar o tema? Como envelhecer e estar maravilhoso com carinha de 20. Acho que esse poderia ser o tema de hoje, né? Mas quando a gente faz tudo certinho, Sim. isso é só reflexo, né? Exatamente. E muito do que a gente vai falar aqui, se as pessoas se conscientizarem, é isso que elas vão ter, né? Sim. Porque a beleza, a questão que a gente falou até muito, que a gente estava conversando da estética, né? Que as pessoas buscam muito pela estética. A questão da estética é uma consequência. Exatamente. Né? Apesar de que hoje as pessoas buscam pela estética, todo mundo que entrar num processo de mudança de estilo de vida, tiver uma melhor estilo de vida, vai ter uma melhora da estética também. Vem como consequência, Vem como né? consequência, Exatamente. Mas eu convido vocês hoje então para saber mais sobre Mondiário e nutrição. Porque se vocês pensam que é só usar um medicamento, usar o Mondiário, pronto e acabou, né? Vai lá na farmácia, aplica o Mondiário e é só, né, que uma mágica vai acontecer. A gente precisa entender onde entra o papel do nutricionista, que é essencial para o paciente que está usando o Mondiário, tá? É imprescindível que você tenha um acompanhamento nutricional mesmo em uso do medicamento. E aí me fala, Ale, o que você acha como é que você tem experiência, o que você acha do medicamento, qual que você acha que são os pilares fundamentais para o paciente que está usando o Mondiário hoje? Sim. Eu acho que é uma medicação de excelência, acho que é um grande avanço, né, da ciência no sentido de sucesso, né, para o paciente, seja de obesidade, de diabetes, porém ele não tira a responsabilidade do paciente investir nos pilares, né, que vão determinar o sucesso do tratamento. Eu acho que assim, o medicamento é extremamente importante, mas é necessário mudança de hábitos. E tenho visto os pacientes comprarem esse tipo de medicamento e simplesmente ficarem sem comer, ou terem erros no sentido das escolhas alimentares. E é importantíssimo, né, a gente investir nos pilares que sustentam um bom resultado. Então, você ter a parte da atividade física para evitar a perda da massa muscular, você ter a parte da higiene do sono, você ter as questões relacionadas com a organização da rotina, porque ninguém consegue seguir uma dieta se não tiver uma organização estratégica da rotina. Eu brinco assim, Paulo, que é como se você estivesse se afogando, né? E aí o medicamento ele vem ali para te tirar, né? Para te salvar. Ele te tira você está se afogando, você está num processo de obesidade e você não sabe para onde ir. Sim. Então você vai no medicamento para ele te tirar, para você não morrer afogado. Mas depois você tem que aprender a nadar. E aí que está o papel da mudança de hábito, né? Porque se você
também, muitas vezes, Alice, se a gente não entra com medicamento, nós médicos, se a gente não entra com medicamento, o paciente ele já tentou de várias outras formas, mas assim não deu certo. Sim. Então, o medicamento ele nunca é a primeira opção. Às vezes a gente pensa e fala, o medicamento é o caminho mais fácil. Só que a gente esquece que esse paciente ele já tentou todos os outros caminhos e para ele teve falha em todos os outros. Então a gente entende, como profissional de saúde, que tudo né, tem indicações. A indicação, quando tem falha aqui, a gente vai para o step 2. Tem falha aqui, a gente vai para o step 3. Então o medicamento, ele nunca é a primeira opção. Mas na falha das outras estratégias, a gente acaba entrando com o medicamento. Sim. Só que o medicamento, ele tem que entrar para tirar esse medicamento, né? Ou para tirar esse paciente que está se afogando. E dentro desse processo que ele está usando o medicamento, ele tem que aprender a nadar. Sim. E aí é onde que eu acho que entra muito o papel do nutricionista para ensinar o paciente a nadar. Para ensinar esse paciente a construir esses novos hábitos. Para ensinar o paciente como, né, dentro da rotina, como que ele tem que fazer, o que ele tem que implementar para ele ir conseguindo não ficar dependente do medicamento. Exatamente. Né? E é muito interessante porque eu como médica, gente, eu sempre a gente estava conversando aqui, eu pensei, não, se vai no médico, é porque médico fala de medicina. Sim, médico, o papel do médico é te prescrever o medicamento e saber conduzir o medicamento. Eu não falo dieta, eu não passo dieta, não passo nada. Quem vai orientar a questão de dieta é o nutricionista, e quem vai orientar o treino é um profissional de educação física. Eu não vou orientar, só vou falar, olha, você tem que fazer exercício, procure um educador físico, você precisa fazer dieta, melhorar seu padrão alimentar, melhorar sua alimentação, procure um nutricionista. Sim. Mas o medicamento, a questão do medicamento, da sua doença, que tem indicação, né? Sim, quem vai com conduzir certeza. sou eu. Porém, se esse paciente ele não aprende a nadar, ele vai ficar ali para sempre. Exatamente. Né? Ele vai precisar daquilo ali para sempre. Então, o médico nutricionista tem que estar muito... tem que ter uma relação muito com esse paciente. Os dois têm que estar ali junto para ensinar, para conduzir esse paciente É um para ele trabalho consiga educativo, nadar, né? Com certeza. E aos poucos, né? Sim, sim. O medicamento eu vejo nos pacientes que ele ajuda muito a aderir à dieta. Sim. Porque o que eu acho assim, a dieta, a maior dificuldade da dieta é a parte da compulsão. Sim. Né? Então é diferente o paciente que ele está bem controlado do padrão compulsivo, você passar uma dieta, ele consegue executá-la. Quando esse paciente ele tem uma compulsão por trás, e mesmo ele sabendo que ele tem que seguir aquela dieta, esse padrão dele comportamental não faz com que ele seja aderente à dieta. Sim. Você observa isso também? Com certeza. E eu observo também a questão seguinte. A fome, ela é meio que inimiga do juízo, né? Com fome, a pessoa sempre tende a fazer escolhas piores. Então, como esse medicamento ele é bastante efetivo no sentido de tirar o apetite, de trazer uma saciedade de forma mais favorável, os pacientes conseguem ter uma tendência a fazer melhores escolhas. Então, obviamente, fica muito mais fácil comer porções menores e ter escolhas mais conscientes, desde que tenha, né, esse trabalho multidisciplinar do médico na prescrição, do nutricionista, né, estabelecendo um padrão alimentar. E é óbvio, Mai, que se o padrão alimentar está saudável, o paciente pode e deve se permitir comer algo diferente, numa questão social, por exemplo, né? Então é totalmente possível, mas tem alguns cuidados que são essenciais para quê? Então tem a perda de músculo ao longo do tratamento, porque é sabido que a perda de peso, se for acompanhada, né, de gordura, e se for só gordura, ótimo, mas se perder gordura e músculo, o paciente vai ter efeito rebote, ele vai ter outros problemas relacionados com flacidez, por exemplo. Então eu sempre oriento o paciente, por exemplo, nas refeições, iniciar pela proteína, né? Então você montou o seu prato, começa primeiro pela proteína, fibras, porque também tem uma tendência, né, do intestino prender, não sei se os seus pacientes relatam isso para você. Então é esse manejo, tanto da proteína de forma fracionada, das fibras. Uma outra questão também da água. Pacientes sobre terapia de Monjaro ficando expostos a uma ingestão reduzida da água, justamente por questão de saciedade precoce, né? Então acho que todo esse conjunto é importante a gente ter essa atenção especial. A água ela tem que ser fracionadinha, né? Porque o paciente ele não consegue um volume muito grande. Então ele tem que estar dando pequenos golinhos ao longo do dia, porque
tem um atraso no esvaziamento gástrico, então realmente o volume muito Exatamente. grande ele não vai conseguir tomar, Uhum. então tem que ser fracionado. Por isso que é Sim, importante o acompanhamento do nutricionista, né? sim, Porque ele consegue orientar muitas coisas que o paciente, se ele está usando sem esse acompanhamento, se ele acha que é ele só aplicar, né, o sim, medicamento, esses pormenores ele não sabe fazer. exatamente. E isso dá muita diferença, faz muita diferença no resultado do Sim, paciente. Então você vê às vezes assim, ainda se compra, né, medicamento no Brasil, né? De sim, qualquer jeito, mas até o mês passado podia se comprar Mondial e Ozempic sem prescrição médica. sim. Então o paciente ia lá, comprava por conta própria e usava. E Uhum. quando a gente fala em questão de colateral, a gente vê a maior parte de colateral desse tipo de pessoa, né? Que ia lá, pegava, usava o medicamento sem Uhum. acompanhamento. Então a importância do acompanhamento para poder ter esses insights sobre o uso diário, como tem que ser feito. A proteína, você colocar, pô, por que eu tenho que comer a proteína antes do restante? Né? Exatamente. E Ali o muita. pessoal não sabe o que é Ah, proteína. é, Você fala e assim, proteína é o quê? Né? Não sabe, sim, gente. sim. Gente, não sabe carboidrato, o que que é? É, Macronutrientes, sim. não sabe, E né? até no sentido de substituições, por exemplo. Ah, eu não consigo comer uma carne, eu não consigo comer um frango. Mas se você consegue algo líquido, por exemplo, temos opções excelentes no sentido de suplementos proteicos. E aí o shake poderia perfeitamente substituir uma refeição sólida proteica. Né? Então, se você fraciona a proteína, mantém a atividade física, o problema de perda de massa muscular já não vai acontecer. Então, a possibilidade de sucesso no tratamento você aumenta. E o que você acha que é imprescindível em questão da alimentação, para quem está usando aí mão diária, que o nutricionista não pode deixar de abordar? Questão de funcionamento do intestino, porque é uma queixa comum, né? Tanto no sentido de prender, como no sentido de soltar, porque pode existir essas duas situações. E essa abordagem do intestino acho que é essencial. E também a questão da microbiota, porque como causa nessa lentidão do trânsito, conforme você mesmo mencionou, isso pode incidir sobre uma alteração das bactérias que hospedam o trato digestivo do paciente. Então, o manejo adequado das fibras, uso de substâncias tanto probióticos como pré-bióticos, né? Eu acho que é bastante essencial para que a gente consiga ter sucesso nesse âmbito. Explica aqui pro pessoal, né? Porque a gente entende, mas explica pro pessoal por que que é tão importante essa questão do intestino estar funcionando, dessa microbiota. Porque às vezes a gente fala, mas na verdade eu vejo isso no consultório, tá, gente? A gente fala, olha, você tem que usar isso aqui porque isso aqui é importante para não ter isso. Só que o medicamento ele é superestimado. Uhum. E essa outra parte eu vejo, e é verdade. Você que tá aí, você pode admitir, tá? Você não vem mentir não, porque nós somos faz da vida. Sim, Essa outra parte, ela fica subestimada. sim. Então, o que que eu vejo? Às vezes o paciente retorna, e aí, fez uso do suplemento? Ah, não. Ah, não. Ah, não. Então, a suplementação, ou essas, né? Ela é ela não é tão valorizada pelo paciente como o medicamento. Parece que o medicamento, ele tá endeusado, Sim. né? E o resto Meio que transfere a entendeu? responsabilidade E para o como se medicamento, tudo né? fosse ali o medicamento. E a Exatamente. gente que estuda, a gente sabe que não é. Sim. Né? Pelo Inclu contrário, o paciente que faz o medicamento e não faz, ele vai ter um emagrecimento a custa de desnutrição, a custa exatamente. de sofrimento do Sarcopenia. sarcopenia, que é péssimo. Então, Sim. assim, explica pro pessoal qual que é a importância desse intestino funcionando, dessa Sim. microbiota, tá? No primeiro momento, é interessante saber que se a pessoa já tentou de tudo, né, em relação ao emagrecimento, tem problema com sobrepeso, com obesidade, obviamente essa microbiota já não tem de ser saudável, porque veio, né, de um contexto alimentar desregulado, onde, consequentemente, houve uma desbiose intestinal e isso afeta não só na absorção de nutrientes importantes, como, por exemplo, é, B12, ferro, zinco, magnésio. Então, são nutrientes essenciais que a gente deve investigar. Saúde mental também anda intimamente ligado com essa questão da microbiota, já que mais de 90% da serotonina produzida é a partir da microbiota. Então, você imagina, se essa pessoa tem problema com padrão alimentar inadequado, tanto que vinha com problema, né, de sobrepeso e obesidade,
e negligencia, né, nesse processo de reeducação. Simplesmente acha que o sucesso do tratamento vai ser ficar sem comer e negligencia nesse quesito de ajustes, né, dos alimentos. Porque eu sempre uso como exemplo, no meu consultório com os meus pacientes, que o intestino é como se fosse um hotel que hospeda seres vivos. E nós podemos ter hóspedes bons e hóspedes ruins. Se eu trato bem o hóspede bom, que é a bactéria boa, ela vai ficar. Agora, se eu trato bem o hóspede ruim, é ela que vai ficar. E o que a gente tem hoje de ciência? As bactérias ruins se multiplicam com consumo de gordura saturada, alimentos ultraprocessados, açúcares. E já na contramão a gente tem as bactérias boas que para se multiplicarem precisa de frutas, fibras, de vegetais, hortaliças, legumes. Então por isso que é importante saber que não é sobre não comer, e sim aproveitar que o medicamento vai diminuir a fome e passa a fazer escolhas mais saudáveis. Porque é aquele ditado, com fome, ninguém chega no supermercado querendo comprar o que é saudável. Ninguém chega numa gôndola de restaurante e morrendo de fome e vai querer encher o prato de salada. E o que é mais importante é a regularidade. Então não adianta fazer 1, 2 dias. Precisa da regularidade para você ter a sua microbiota melhorada, para você ter o ciclo de repetições entrar no modo automático e virar realmente um hábito. Porque o hábito vem e fica, né? Então, você que tá aí, você tá com um hotel cheio de arruaceiro, tá? E quem tá nutrindo ele é você, querida. Exatamente. Tá bom? Se você quer Você que hóspedes bons, escolhe. lindos, maravilhosos, que deixa tudo organizado, você tem que se preparar por isso, porque depois a gente reclama, né? Esse pessoal, ó, tá aqui fazendo maior bagunça, ué, mas quem tá nutrindo isso é você, né? Você que tá dando alimento para que esse tipo de bactéria se multiplique aí no seu intestino. E a gente conversou também sobre a questão que você tinha falado agora, você acabou de falar ali no final. Que entrou o que a gente falou ali, o que você terminou de falar? E relacionado também a essa questão, né, da saúde mental e o intestino, tanto que ele foi apelidado de segundo cérebro, né? Porque a gente tem aí essa questão dos neurotransmissores sendo produzidos a partir de lá. Temos também um outro efeito muito positivo do Mondiaro no sentido de uma síndrome do pensamento só em comida, que é chamado de food noise. É aquele paciente que ele come, está pensando em comer, ele acabou de fazer uma refeição, ele já está pensando na próxima, ele não desliga, o cérebro está constantemente pensando em comida. Eu nem sabia que tinha esse nome, como que é o nome? Food noise. Vou usar, food noise. Exatamente, que é o barulho constante de comida. Gente, eu não sabia, eu adoro esses nomes assim, sabe? Né? Exatamente. E um ponto muito positivo, o Mondiaro age nesse sentido de ajudar a reduzir. E, obviamente, quando a gente pensa no tratamento multidisciplinar, muitas das vezes é interessante investigar se não tem nenhum tipo de comportamento patológico no sentido psicoemocional, porque é a importância também de ter um psicólogo, né, dentro da equipe. Então, é o médico, o nutricionista, o psicólogo, o educador físico. Exatamente. Quem tem tudo isso tá com uma boa estrutura, viu? Mas tem que executar, né? Exatamente. E eu acho que da dieta, assim, quando a gente fala, quando eu tô ali, né, prescrevendo medicamento, aí fala assim, olha, né, você vai passar com o nutricionista para ele te dar orientações sobre a questão da alimentação. Aí o paciente já faz aquele negócio assim, gente, eu imagino, todo que já tentou uma dieta e não deu certo, né? É muito frequente isso, né? Sim. A questão é que quando você tá com o sono mais ajustado, com o medicamento que controla essa food noise. Quando você tem o medicamento que, né, é um instrumento para que você controle toda essa parte, a implementação de dieta é uma coisa que ela vai fluir muito mais fácil. Né? Porque eles têm a versão assim de às vezes só quer usar o medicamento e tem a versão aí no nutricionista. Exatamente. Porque já foram várias outras vezes, não deu certo. Então vira assim e fala assim, mas doutora, por que você está me pedindo para ir no nutricionista, sendo que eu vim aqui justamente porque eu já tentei dieta 1000 vezes e não deu certo. Sim. Mas quando você tem a compulsão bem controlada, quando você está com a questão inflamatória, quando você desinflama aquele paciente, quando você faz, né, uma abordagem 360, que é disso aí, 360, né? Exatamente. Com o médico,
com o educador físico, com o psicólogo, com o nutricionista, quando você faz essa abordagem 360, dá certo sim. É igual exercício. Eu já tentei exercício e não consegui, mas você não tava Mas com toda a estrutura, né? É diferente. sabe o que eu observo? A grande maioria dos pacientes que não querem ir é porque já tentaram algo que não teve sucesso e normalmente as tentativas são sempre de coisas radicais, de coisas que não são sustentáveis no Verdade. longo prazo. Então, assim, se você não consegue curtir o processo, dificilmente aquilo vira um hábito. Então, acho que assim, é importante a pessoa ter um mínimo de afinidade com o que está sendo proposto. Então, não é sobre entregar uma dieta e pronto, acabou. Existe um trabalho educativo em cima dessa proposta, de identificar o que a pessoa faz de correto, porque a gente é bombardeado por informações o tempo todo. Imagina o paciente que é leigo. Então ele se vê muitas das vezes perdido. Porque uma hora ele está olhando no celular, está falando que o leite inflama, outra hora é o glúten, verdade. uma hora não pode o café, uma hora não pode a aveia, uma hora não pode a fruta. Então ele chega totalmente perdido. Então quando você desenvolve um trabalho onde você trabalha a consciência do paciente, que não precisa ser radical, que não precisa ser extremo, e você consegue convencê-lo a trabalhar progressos e valorizar cada progresso, o resultado vem. E aí a motivação vem e o time fica feliz, né? Obviamente o que a gente mais deseja é o sucesso do nosso É paciente. Né? verdade. Até porque o sucesso dele é o nosso sucesso, né, gente? Exatamente. A gente vai ali, né? Exatamente. E eu não sei Uma para coisa você no tem, né? consultório, mas hoje eu observo assim que os pacientes chegam totalmente perdidos em detrimento a esse excesso de informações que eles E recebem diariamente. Não, eu falo assim, eu vou até te contar como que eu falo pra eles, né? Ah, doutora, mas eu ouvi falar que isso aqui... Mas quem te falou? Ah, foi fulana. Mas o que fulana faz? Ah, ela é advogada. Ah, advogada, né? Advogada, né? Tipo assim, gente... Advogado não sabe o que de nutrição? Nada, sabe o que de medicina? Nada, me desculpe. Então, assim, cheque a fonte que você está tendo aquela informação, né? Exatamente. De onde vem essa informação? E aí eu tinha um professor meu na faculdade, depois que eu levei essa, né? Foi tal coisa, né? Ele falou assim, onde você leu isso, Mayara? Aí eu peguei e falei assim, professora, eu não li, eu ouvi falar. Ele virou pra mim e falou assim, a gente aprende de orelhada? Não, a gente aprende lendo. Então, assim, fonte de eu ouvir falar. Não, mas quem falou, não, gente, não valoriza isso, pelo amor de Deus, entendeu? Você vai seguir a orientação do eu ouvir falar para a sua saúde. Vai no nutricionista, vai no médico, procura um profissional que só faz isso da vida, né? E o que outro ponto que eu vejo muito frequente no consultório é de superestimar coisas da indústria e não valorizar Isso, total. a base que deve ser a Total, isso alimentação. mesmo, total. Então, se a gente analisar o guia voltado para a população brasileira, foi eleito o melhor do mundo. E ele foca em comida de verdade, em arroz, em feijão, em frutas, em legumes. E muitas das vezes as pessoas chegam, ela não quer comer, ela acha que o que levou ela a engordar foi comer arroz e feijão, foi comer fruta, porque fruta tem frutose. E aí, tipo, tem uma inversão total de valores no sentido de, por exemplo, não come arroz com feijão, mas daí chega à noite, pede fast food, come um pacote de bolacha recheada. Então, assim, uma inversão muito grande de medo de comer comida e muitas das vezes vai para o mundo fit, que não necessariamente exatamente, vai para muitas das vezes tem um receitinha, apelo muito, um né? apelo muito grande, nem, né? Nem é, a gente sabe um pouquinho, né? Só que nem sempre é saudável, né? Exatamente. E às vezes tem receitinha fit que é mais calórica do que uma tradicional, por exemplo. Com certeza. Isso tem muito, viu? E eu fui uma vez aqui, né? Tem meu filho, ele é celíaco. Celíaco, tá? Não é que ele tirou o gosto, ele é celíaco. Inclusive, tá, gente? Para diagnóstico de doença celíaca, tem exame de sangue, mas o padrão ouro para diagnóstico de doença celíaca é uma biópsia do intestino, do duodeno, tá? Então, assim, às vezes eu falo, não, mas não, você, né, celíaco, precisa dessa investigação, precisa ter um diagnóstico. Pode tirar o glúten, né, como estratégia nutricional, ok, mas é diferente de ser um celíaco mesmo.
Sim. Então ele é celíaco real. E aí nós vamos, então temos que ir para lugares que celíaco pode estar, né? E aí chegou numa sorveteria, tava lotada a sorveteria, uma fila ali. Eu falei, putz, não é possível que tem tanto celíaco assim. Sim. A maioria das pessoas estava lá por esse apelo, É. entendeu? De ser algo mais saudável. E nem sempre é, né? Porque aí você vê a pessoa com sorvete, com não sei o quê, com um monte de PPP lá em cima. E às vezes o intuito dela é emagrecer. Sim. Mas tem tanta coisa ali que você fala assim, não é assim que você vai emagrecer. Mas por quê? Sim. Porque não tem orientação. Porque vai num Exatamente. apelo Sim. comercial da coisa. Sim. E vocês são pegos nisso, gente. São pegos totalmente. É tão fácil, né? Porque não procura E orientação, não detalhe, procura são um produtos profissional. mais caros, que são Totalmente. específicos e até uma judiação, porque quem realmente tem que ficar restrito sofre. E aí a pessoa que não precisa sofrer, pagando mais caro e ainda dificultando a vida de quem realmente precisa, porque daí vai enfrentar uma fila, tem a questão da lei da oferta e da procura, né? Se começa a ter muita procura, o preço tende a Aumenta. aumentar. É isso mesmo. Mas assim, também por outro lado também não acho ruim, não. Porque também esse apelo aí fez ter várias coisas sem glúten, mas aí eu não tenho tanta preocupação como Tem mãe, esse como lado amiga. positivo Porque eu vou também. te falar, é um perrengue mesmo. Quando a gente vai viajar, a gente tem que levar uma mala pro Pedro só de comida, gente. A gente sai com uma mala, com as marmitas só de comida. Porque eu vou chegar no local, não sei como é que é, né? Dependendo do lugar que eu vou, não sei se vai ter as coisas, né? Sim. E além dele ser celíaco, ele tem seletividade alimentar, então ele não prova as coisas. Ele só come aquilo que ele já conhece. Sim. Então você chega, olha, isso aqui é sem glúten, Pedro. Mas ele fala assim, nunca vi isso, não vou provar não. Então é bem difícil de conduzir. Mas enfim, né? A gente vai tentando, vai dando pra cá. Agora vamos lá, então você falou sobre proteína, pra questão do mão diário, só pra gente estruturar a ideia. Sim. Proteína, que tem que ser Em relação à do início proteína, da refeição, certo? iniciar sempre, né, as refeições pela Da proteína. proteína. É, Em todas as refeições? pelo menos 4. Tá, pelo menos 4. O interessante é que essa proteína seja ingerida de forma fracionada, porque a gente até consegue absorver tudo. Mas síntese de proteínas, né, para a questão muscular, existe um platô por dose. Então não é quanto mais melhor, até porque não consegue consumir, né? Isso Um mesmo, ponto não tem que ser importante, o que eu observo? No mundo fitness, existe uma supervalorização da proteína e normalmente consomem até mais do que o corpo precisa. Já no mundo não fitness, digamos assim, ela é pouco presente. Às vezes acontece, né? De atender paciente, por exemplo, obeso, que faz uma refeição contendo proteína no dia. Então, assim, o risco desse paciente que come uma vez só proteína por dia perder massa muscular é altíssimo. Porque a proteína tá para o músculo assim como o tijolo tá para a parede. Né? Então, e precisa de força sinérgica. Então, o fazer academia e não ter, né, fazer o exercício de força e não ter a proteína sendo ingerida de forma adequada, você tem prejuízo na recuperação da fibra muscular. Então, é importante a ingestão fracionada da proteína, associado com a prática da atividade física, associado com a qualidade do sono, associado com a hidratação, associado com a microbiota. Então, é um conjunto Então, de fatores. a proteína, que você focaria ali, né? Depois a questão do intestino e da microbiota. Exatamente. Que aí a sua orientação seria a questão dos pré-bióticos, probióticos e fibras. Exatamente. Como existe uma individualidade biológica grande nesse sentido, se o paciente, porque tem fibras solúveis e fibras insolúveis. Então, se eu tenho um paciente, por exemplo, que tem um relato de constipação intestinal, a gente utiliza mais fibras insolúveis. E a água tem que estar presente em ambos os casos. Se o paciente tem uma condição clínica de retorno, né, para a gente, no sentido de soltar o intestino, que isso também pode acontecer, aí já são fibras solúveis. Exemplos práticos, por exemplo. Paciente que está com o intestino solto, frutas sem cascas, do tipo, por exemplo, maçã, pera, banana. E já para um paciente constipado, de preferência, frutas com casca e com bagaço, por exemplo, laranja, uva com aquela película, com aquela casquinha também vai ser muito bem-vindo, linhaça. Então, esse manejo das fibras é importantíssimo para regular o intestino
E obviamente que o probiótico pode ser bem-vindo desde que as fibras estejam moduladas de forma adequada. Entendi. Então aí a gente entrou na parte da proteína para preservação do músculo. Sim. É importante a gente falar que sim, né? Não é só a questão do mão diário, mas qualquer tipo de restrição ali, calórica, enfim, pode levar a uma perda da massa muscular, né? Sim. E a gente tem estudos já demonstrando isso, que a perda de massa muscular que tem com os medicamentos, tanto com o Ozempic quanto o mão diário e afins, ela é a mesma perda de massa muscular que tem com outras abordagens para a perda de peso. Então não é uma coisa que é exclusiva do medicamento. Na realidade, isso acontece, e na minha visão ali, é por falta dessa orientação. Dessa Exatamente. orientação multidisciplinar, tá? Sim. É querer fazer um emagrecimento por conta própria. Querer que o medicamento emagrece a pessoa e não é, ter a não, mudança é de aquela pessoa que comportamento, ela né? acha que ela sabe tudo, na verdade. Ela usa o medicamento, ela sabe como que usa, ela não precisa do nutricionista porque ela sabe fazer dieta, ela não precisa do personal porque ela sabe treinar. Ela sabe de tudo, tá gorda. E aí, de Entendeu? repente, Não, até filha, perde não, peso. pelo amor de Deus, tem o pingo de umidade pra gente se colocar no nosso lugar e falar, cara, eu não sei de tudo, eu preciso de ajuda. Porque até pra isso a gente precisa de umidade. Sim. Pra saber que a gente não sabe de tudo. E eu vejo muita gente que acha que sabe de tudo mesmo. Que para emagrecer é só fazer isso, isso, isso. Meu amor, se fosse só isso, 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 mais de 60% da população tá acima do peso. Sim. Entende? Então assim, a perda de músculo, todos esses colaterais e tudo isso, ainda para mim, a principal chave ali que precisa virar na cabeça das pessoas é que não. Sim. Emagrecimento não é o que elas estão pensando. Né? Não é só usar o mão diário, não é só comer, não comer isso e comer aquilo. Não, não é assim. A gente sabe que dentro do processo de emagrecimento é tanta coisa que envolve, tem que ser né? abordada, que para resumir numa coisa é a pessoa achar que ela pode fazer isso sozinha. Sim. Então, onde a gente vê mais processo de perda de massa muscular é justamente nessas pessoas que não buscam a orientação ou que não seguem também, né, Lê? Porque Sim, também tem aquele que vai, busca, você orienta, mas não faz. Sim. Né? Então, gente, você mesmo está procurando, você mesmo está fazendo uma coisa que vai prejudicar e só vai prejudicar você. Ninguém vai prejudicar, não. Nem você, né, Lê? A gente não depende disso, não, mano. Se você quiser fazer as contas por conta própria, problema seu. Quem vai ser prejudicado com isso é você. A gente está aqui justamente para tentar tirar da sua cabeça que as coisas podem ser feitas assim de qualquer jeito, porque não é. Não é de qualquer jeito. E aí a questão do músculo, então, o medicamento, assim como outras abordagens para perda de peso, ele dá a mesma questão da perda da massa muscular. Mas hoje uma coisa que está se falando muito, pelo menos na parte médica, não sei como está isso entre vocês nutricionistas, é da mioesteatose. É sobre a qualidade desse músculo também. Sim, exatamente. Né? Porque o que acontece com o processo que a gente, né, de obesidade? Esse músculo ele é infiltrado de gordura. Sim. Então aquela massa muscular, na verdade, é um músculo com gordura, é um músculo gorduroso. Sim. E muito da perda que a gente vê, principalmente pelos nossos métodos de avaliação, que não são os melhores para avaliar essa perda real de músculo, que é a bioimpedância, que é o que todo mundo tem no consultório, ela não avalia essa mioesteatose. Então, enfim, né, como agora a gente está saindo vários estudos, várias coisas para falar sobre isso. Mas é inegável que, independente do resultado disso, precisa ter o aporte proteico e precisa ter a atividade física, musculação. Sim, com certeza. Né? Isso é incontestável, não tem nenhum estudo contesta a abordagem, que tem que estar junto. E importante saber também que tanto o músculo como o tecido de gordura, eles exercem papel endócrino. Tanto o músculo produz citocinas, que são chamados de miocinas, né? Que tem um papel anti-inflamatório, porque a pessoa que está obesa, sobrepeso, o tecido de gordura dela, o papel endócrino do tecido de gordura, é ele que gera a maior inflamação no organismo. Então, às vezes eu vejo muitas pessoas preocupadas em tomar um shot anti-inflamatório, mas não muda o padrão alimentar. O que você acha que um shot vai ter poder de neutralizar de tudo de errado que faz? E não adianta, por exemplo, eu comi uma caixa de bis inteira e agora com mão de aro como 3 unidades ao invés da caixa. Eu comia 5 fatias de pizza, agora eu como uma com mão de aro.
Eu comia 3 pegadores de macarrão, agora eu como um. Mas já é o começo, né? Ali também. É o começo. Não, bom, tá, gente? É Eu o falo começo. assim, já é o começo, já é o primeiro passo. Vai, já tá crente da discussão, já tá no Exatamente. começo. Mas aí a gente tem o Vamos. papel do mão de É, aro sim, já é o ajudando a começo. reduzir a quantidade, mas daí entra o Sim. papel da consciência da mudança do Isso, hábito. aham, perfeito. Porque senão, quando o medicamento sair, vai voltar a comer as mesmas quantidades dos alimentos Mas que aí vinham não comendo. sai se você não. Ah, eu sou médica. A questão do negócio é o seguinte: se você quer que o medicamento saia, você vai ter que melhorar seu padrão alimentar. Senão não vai sair, senão você vai ficar usando medicamento. Ai, Mayara, pra quanto? Pra sempre, até você melhorar seu padrão alimentar. Até você melhorar seu estilo de vida. Enquanto você não melhorar seu estilo de vida, você vai ficar com medicamento. Por quê? O medicamento, o Mondiaro, ele. Mondiaro, Ozempic e afins, né? Ele é um medicamento que ele pode ser feito de uso contínuo, Sim. tanto que no diabetes a gente usa de forma contínua. Quando que eu vou retirando, eu vou fazendo, né, a retirada do medicamento de forma gradual, eu vou observando o peso dele. Se o peso dele, se eu vou tirando o medicamento e o peso dele está subindo, eu vou manter ali. Mas o que faz com que eu consiga tirar o medicamento de forma completa? Não é ele ter chegado no peso, não, meu amor. É ele ter mudado os hábitos dele. Porque exatamente. chegar no peso, lindo. Você chegou lá no doutor, eu tô com 100 quilos, quero pesar 80. Beleza, chegou no 80, você vai tirar meu medicamento? Não. E, Você chegou nos 80, você não mudou eu- nada do seu estilo de vida, você fica com medicamento, Exatamente. né? Essa questão relacionada, né, com inflamação. Obviamente que quando emagrece, diminui a inflamação. Com certeza. Você pode observar os parâmetros, né, de exame, resistência Com insulínica, certeza. Aham. sensibilidade, né, melhora totalmente. Mas o maior vilão da inflamação é exatamente a gordura em excesso, porque ela vai produzir substâncias que desequilibram todinho o metabolismo. Aí você comentou sobre método de avaliação, né? Eu no meu consultório eu tenho também o ultrassom. E no ultrassom é o Bodymetrics. Bora, né? E pelo Chique, ultrassom. hein, gente? Olha, quero fazer. Opa, vou Você vou podia ter trazer. trazido Ó, pra gente da fazer, última né? vez eu trouxe e fiz Quero no Val, fazer. mas Esse na Val deve tá próxima. péssimo. E é O Val não interessante. é falso magro, não? Eu tenho um olho pra ele ver. Acho que o falso magro tem que ganhar uns músculozinhos ali, viu? E o interessante desse exame é que ele consegue identificar tanto gordura intramuscular na fibra. Então você Certo. avalia, por exemplo, a densidade do músculo. Olha que E maravilhoso. no abdômen, por exemplo, uma pessoa que tende, né, a ter gordura próxima da região visceral, a gente chama de deep fat. Então a gente consegue ver em milímetros a espessura dessa camada da deep fat. E é ela que tem relação com a produção, né, das citocinas pró-inflamatórias. Exatamente. Tá ligado mais à resistência. Exatamente, que gera resistência insulínica. Então, ao longo do tratamento, é possível, a nível de consultório, passa o ultrassom e vê a evolução dessa redução dessa camada de gordura. E totalmente correlacionado com os parâmetros dos exames. É bem interessante esse exame. Da próxima vez eu vou trazer para fazer trazer, você. querer fazer, Embora em gente. vocês vai estar Eu acho, maravilhosa, espero, viu? perfeita. Porque não é possível, né? É outra coisa que é importante, né? Quem fala disso tem que beber dessa água, gente, porque não dá certo, né? Aquela coisa do nutricionista que fala do estilo de Sim. vida, mas Não ó, vive isso o que... eu respeito, pode ter aí, mas pra mim não tem coerência. Me desculpe, tem que ter coerência no discurso, né? Se eu falo uma coisa, mas eu faço outra, não é só na questão de trabalho, não, mas é questão de Sim, vida, que eu vejo isso como uma exatamente. questão de vida. A gente tem que ser coerente com aquilo que a gente fala, Sim. né? Então, se eu tô falando disso, eu tenho que usar disso, porque senão isso gera incoerência. É muito difícil para quem tá do outro lado entender, né? E eu sempre digo, a gente tem que cuidar bem do local onde a gente habita, que é o nosso organismo. A gente troca de profissão, troca de carro, troca de casa, troca de cidade, mas não troca de organismo. Então, Deus nos deu ao nascer e como que a gente vai negligenciar no autocuidado? Ai, mas negligencia, hein? Meu Deus do céu. E como negligencia? Eu acho que essa questão da saúde é engraçado, porque quando você faz isso, você pergunta pra pessoa, o que você acha, né? O que tem mais importante aí na saúde, Deus, não sei o quê. E na prática, não é. Por isso que eu tô te falando da questão da coerência. Sim. As pessoas, elas têm uma narrativa, mas o dia a dia demonstra outra. Então, tem-se uma narrativa e narrativa vende, né, gente? sim. Quem tá aqui na internet sabe, né? Narrativa vende. Eu posso chegar aqui e falar um monte de coisa, pererê, 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 pererê,
que o Val colocou ali naquele belíssimo roteiro dele que eu nunca falo. Sim. Você pode montar uma narrativa linda, maravilhosa e pode convencer um monte de pessoa, mas quando você vai olhar para o ser daquela pessoa, é totalmente diferente. Mas você sabe por que eu acredito que a grande maioria das pessoas que têm dificuldade não conseguem resultado? Porque elas só focam no resultado final, elas não focam no processo. E é o processo que vai levar ao resultado final. Com certeza. Então, não adianta você pensar, gera ansiedade e frustração. As pessoas só se comparam. Eu quero, mas não está disposto a seguir o que é necessário. E por isso a importância do papel educativo do profissional, do pegar a mão do paciente e falar, olha, isso que você vai passar é normal, é esperado. Então, vamos tentar dizer sim para o novo, porque a maioria dos erros estão enraizados. Então, assim, se a pessoa não aceita o novo, ela vai continuar cometendo os mesmos erros. Mas a pessoa tem que querer, né? Tem que querer. Porque eu acho que nós, como profissionais, nós estamos ali para dar a mão e caminhar junto. Exatamente. Só que a gente só tá, né? Só que a gente depende daquela pessoa querer. Falar que até Jesus, quando ia operar o milagre, ele falava, né? Você acredita? Você quer ser você quer? Porque, meu amor, se você não quiser, nem Jesus pode te ajudar. Sim. Imagine o Alê, né? Não vai acontecer. Então, a primeira coisa, você tem que querer. Sim. Você tem que querer mudar de vida, você tem que querer. Quem quer emagrecer? Sim, gente. O principal, pelo a gente falou no início, é estético. E eu ainda agradeço, Ale, que emagrecimento tem um apelo estético. E sabe quando que as pessoas buscariam tratar a obesidade se não tivesse um apelo estético? Nunca. Sabe quantas pessoas você está na sua cadeira e fala assim, eu vim aqui, doutora, eu vim aqui, Ale, porque eu estou preocupado com infartar com 50 anos? Não. Ninguém. Exatamente. Ninguém. Ainda bem que tratamento de obesidade e sobrepeso tem apelo estético. E tudo bem se você buscar o médico, o nutricionista, pensando só na sua parte estética. Eu não vou te julgar, não. Pode ir lá, não custa que eu não ligo, não. Sim. Porque eu sei que a transformação que você vai passar, você vai visando a parte estética, mas depois que você entra no processo, você vai ter um ganho que você vai ver que era muito mais do que estética. Mas a gente precisa estar dentro do processo para entender. E na maioria das vezes a gente não consegue ter essa consciência antes de passar pelo processo. Depois você passa pelo processo, você vai conseguir entender. E eu brinco que eu tenho uma frase assim, emagreça para mudar o estilo de vida. Sim. Então, eu acredito que o processo de emagrecimento gera outro estilo de vida. Toda ação traz uma outra consequência, né? Porque a gente quer muito, a gente às vezes, como os profissionais dessa área, eles batem muito na mudança do estilo de vida para emagrecer. Então assim, você precisa mudar o seu estilo de vida para perder peso, você precisa mudar o seu estilo de vida para perder peso. Eu, como médica, e aí eu sei que para mim é diferente, que eu consigo ali entrar com uma abordagem medicamentosa, quando eu entro com medicamento, eu não, na primeira consulta principalmente, eu não falo tanto nessa questão da mudança do estilo de vida. Porque eu acho que já é tão difícil ali, então eu falo assim, usa o medicamento e deixa fluir. Sim. Porque depois que ele emagrece, fica muito mais fácil ele treinar, fica muito mais fácil ele aderir a uma alimentação, fica muito mais fácil. Eu já observei isso nos meus pacientes. Sim. E aí na segunda consulta, quando eu começo a falar assim, não, mas aí você tem que começar a treinar, a aceitação deles é muito maior. Sim. Não, mas olha, agora, vamos tirar isso aqui, vamos colocar isso aqui, sim, já começa a ficar, por quê? O que eles queriam, que era perder peso, eles já, bem ou mal, já conquistaram. Então fica muito mais fácil aquele paciente aderir a um estilo, sim, de vida mais saudável, ao exercício físico, sim, do que aquele paciente que ele não teve, do que aquele paciente que chegou na primeira vez ali, que você já chega com uma abordagem muito, né, querendo mudar tudo nele. Sim. Porque ninguém vai mudar do dia pro outro. É meio que pegar na mão e ir ajudando a caminhar, né? Então, tipo, é devagar, não é sim, uma coisa exatamente. E qualquer progresso que tenha é lucro. Então, assim, tipo, se não fazia nada e passou a fazer uma caminhada de 10 minutos, é progresso, vamos valorizar. E um outro ponto, muitas das vezes eu sinto a necessidade de ajudar o paciente na organização dele. Então, por exemplo,
investigando mesmo no bate-papo do consultório. Então, como que são suas compras? Você faz compra mensal? Como que é a sua rotina de trabalho? Você cozinha, come em restaurante? Então, quanto mais informação eu tenho do paciente, mais eu consigo identificar pontes de apoio. Isso. Sem ele Olha, ter você não que, gosta, né? você não sabe cozinhar ou você não gosta de cozinhar, vou te indicar uma pessoa que trabalha com Perfeito. personalização da Isso faz dieta, uma total marmitaria diferença, fit isso mesmo. para te entregar tudo prontinho. Eu não tenho possibilidade de comer no trabalho, não dá tempo. Então vamos colocar um shake Isso, no perfeito. intervalo entre as refeições. Então isso de identificar possíveis erros e ir corrigindo de forma paralela, né? Porque a vida não para. Então, normalmente o paciente que procura a gente, ele quer resultado, mas ele está inserido num contexto assim igual ao nosso. A gente tem Uhum. o trabalho, tem a casa, tem. Então, assim, ter essa atenção especial voltada para a rotina dele, ver o que a gente consegue melhorar dia após dia, também vai trazer motivação. E essa questão relacionada à academia é algo que também, você já observou que a gente, mesmo que não esteja disposto, a gente nunca arrepende de ter ido. Uhum. E é algo Eu que adoro, né? Então, pra mim é uma é coisa. algo que assim, eu acho que vale a pena todo profissional da saúde sempre dar aquele empurrãozinho no sentido de motivar o paciente a se movimentar. Eu não diria para esse paciente que está sedentário que a gente tem que determinar alguma coisa. Qualquer coisa que ele venha fazer vai ser melhor do que Não. nada. E ele mesmo vai começar a observar, né? A melhora da disposição, a melhora da cognição, da autoestima. Então, acho que tudo vai se encaixando quando o paciente aceita entrar no processo, tem esse elo de confiança com o profissional, né? Eu concordo com você. Falo que qualquer coisa é melhor que nada, né? Porque Aham, às vezes eles querem fazer muito por, ai, né, mas eu tô, né? Não dá pra ir na melhor academia, não dá pra ter um personal. Não, filho, tá bom, não dá, não tem problema. O que que dá? sim. Uhum, Né? Por que que dá? Porque alguma coisa sim. dá, E, né? em relação à dieta, principalmente, eu acho que assim, o planejamento e a organização é essencial, porque senão não consegue fazer. Então ninguém acorda e fala assim, hoje eu vou fazer dieta. Então tem que ter tido uma organização prévia. Então eu gero lista de compras para o paciente, fica lá bonitinho no aplicativo. Tem a questão relacionada com parcerias, no sentido de tipo, você não tem tempo para fazer, então eles vão te entregar. Então esse elo de facilitar para que a dieta consiga ser colocada em prática, eu acho que também ajuda muito para Ah, com certeza. conseguir Eu mesmo sei melhorar a cozinhar. adesão. Se me falasse alguma coisa pra gente, Sim. como é que eu ia fazer isso? Eu não sei. Eu não sei cozinhar, não sei fazer nada. E, Não faço nem e, arroz. e até nas receitinhas que eu penso em postar, eu falo assim, só receita prática, porque ninguém tem tempo hoje em dia. Então, se for fazer algo prático, algo fácil de fazer e saboroso, né? Isso Porque aí. precisa ter prazer em comer também. Porque eu acho que assim, não tem nada mais chato, ruim, do que você comer algo que você não tem um mínimo de prazer. Então, assim, o seguir dieta não é sinônimo de fazer algo em que você não tem prazer nenhum. Então, identificar, né? O que você gosta, nesse horário você gosta mais de coisa salgada, coisa doce, qual horário que você tem mais fome. Então, acho que esse papel de sintonia do profissional com o paciente também ajuda muito no sentido da adesão ao tratamento. Estamos chegando nos minutos finais do nosso podcast. E aí eu queria que agora o Ale lhe desse as últimas dicas, assim, ali aquelas dicas essenciais que não pode faltar. E rápidas, assim, sem ser, porque você sabe que o pessoal aqui, eles Sim. gostam daquela coisa assim, né? Ainda mais da geração de hoje, né? Eles querem o quê? Ai, para com essa falação, esse mimimi, pipipi, Sim. que vocês estão aí discutindo a vida de vocês, né? Eu acho que vai choramingando as coisas da nossa profissão aqui, sem, sem, sem muito lenga-lenga, enumerando assim, ó, mão diário e nutrição. Na parte da nutrição, tá com mão diário, isso. Sim. Pra Perfeito, Mai. Para sintetizar, Sim. Não esperar a fome chegar para comer. tá? Fracionar bastante as refeições. Ter no mínimo 4 refeições com proteína. Tá? Essa proteína pode ser tanto alimento sólido como suplemento, tipo shake proteico, whey protein, colágeno. Hidratação. Tomar Na proteína, nutrição. hidratação, tomar pequenos goles ao longo do dia todo e fibras. Então, são os 4 principais itens.
Eu acrescentaria aí, né? Que eu não sou, eu não sei não, tá, gente? Mas eu acrescentaria aí o que eles têm que evitar, Lê. O que o paciente que está usando Mondiaro tem que evitar na questão da alimentação. Frituras e ultraprocessados. Isso mesmo, muito bem. Viu, querido? Porque se come uma friturinha, se come muito processado, tem mais tendência a ter náuseas. Tem mais Sim, tendência, né? E aí a questão exatamente. que, quando eles comem isso, eles acham que é efeito colateral do Colateral. medicamento. E não é efeito colateral do medicamento, é porque está comendo o que não deveria. É porque não Exatamente. passou no nutricionista para te orientar, né, querido? Você foi lá, tá usando medicamento e não tem um nutricionista para te orientar. Essa questão do fracionamento é essencial, porque o paciente que está usando esse tipo de medicamento não consegue comer grandes porções. Então come pouquinho, pouquinho, pouquinho fracionadinho, E outra né? dica, sempre começar a comer pela proteína. Começar a comer. Ó, então vamos lá. Fracionar as refeições. Todas, né, pelo menos 4 refeições aí, ter proteína e começar pela proteína, né? Pensar na questão da hidratação, tem que, né, prestar bastante atenção na hidratação e as fibras para a questão do intestino. Sim. Certo, Lê? Certo. E para minimizar o enjoo, água com raspinha de gengibre também pode ser bem Uau, pega a positivo, dica do que Nutrem tem aí, um hein? efeito antiemético, Água com raspinha de com raspas de gengibre. gengibre. É muito bom nesse sentido Interessante. da náusea. E quem tem dificuldade no frio com a água em temperatura ambiente, chás também seriam boas opções. Que legal, verdade, né? E um chazinho aquece, Chazinho né? de camomila, hortelã, para os pacientes que são mais ansiosos, né? Passiflora, mulungu, Mas tá muito vendo, bom. gente? Aí, cada coisa que vocês podem aprender com o Nutri que pode mudar a vida de vocês. Vocês estão esperando o quê? Então eu queria agradecer o Alê, esse maravilhoso, nutricionista maravilhoso. Gente, sabe aquela pessoa, aquele Nutri que te... Ai, que ama aquilo que faz? O olho dele brilha, né? Sabe Eu aquela sou. pessoa que você vê na alma que nasceu pra isso? É o Alê. Dá Eu pra ver no sou seu rosto que apaixonado você é pela apaixonado por ele. nutrição. E assim, você pode conversar sobre nutrição no domingo, no feriado, onde você me encontrar, que eu sempre vou amar falar sobre nutrição. Não, e sobre pessoas, né? Porque Sim, você sim, tá realmente a sua. Dá pra ver que a sua missão não é só através da nutrição melhorar a vida das pessoas, né? É exatamente. muito E é bonito muito mesmo. gratificante, né? A gente proporcionar qualidade de vida para as pessoas, né? Acho que é muito bom. E agradecer, você também está convidada para ir para conhecer sul de Minas, comer Eu não pão de conheço Minas. queijo, Eu não... queijo É. Minas, comida de lá, comida mineira é muito boa, viu? Ai, meu É Deus muito do céu. boa. Você viu o bolo, né? Eu vi, gente, ele trouxe 2 bolos que eu caí, assim. Aí eu pegava um pedacinho, raspava um pedacinho, aí ia pra lá, pegava outro pedacinho. Até que eu cheguei à conclusão, eu falei, tira este bolo daqui, por favor, porque não dá pra ficar num pedacinho só, né? Mas a gente, quando a gente faz tudo certo, quando a gente tem um equilíbrio nas coisas, Sim, a gente pode comer um bolinho aqui, um negocinho ali. E hoje é exatamente. sexta-feira também, né? Pode. O que diz sobre o nosso resultado é o que a gente faz na maioria dos dias, é o padrão. Isso Padrão mesmo. alimentar importa. O que você faz eventualmente não vai refletir negativamente sobre o seu resultado, porque é eventual, né? Então você passa a semana inteirinha treinando, dormindo bem, se hidratando, fazendo boas escolhas, a gente deve e se merece, né? Isso mesmo. Ter esses momentos. Concordo. Gente, a mensagem final aqui que eu quero deixar para vocês é que se você está usando mão diário, não exclui o fato de você não precisar de um acompanhamento nutricional, tá? Então, o uso do mão diário, o mão diário é maravilhoso, eu amo, vocês sabem, né? Trabalho muito, todos os meus pacientes super indicam o uso do mão diário, mas estar usando um medicamento para tratamento de sobrepeso e obesidade não exclui um acompanhamento nutricional. O acompanhamento nutricional é fundamental. O acompanhamento nutricional é a base. Quando a gente não olha para a base, né? A gente tem uma árvore e a gente está com o fruto está meio podre, e a gente não trata o solo, a gente não trata a raiz, a gente não está tratando. E a parte do nutricionista, ele vai na raiz, tá? Então o medicamento, ele vai te ajudar, com toda certeza, e você tem que usar mesmo. Se tiver indicação, tem que usar. Mas isso não exclui o fato de você não precisar de um acompanhamento nutricional, tá? E as coisas são coisas totalmente separadas, tá? O médico, ele vai tratar da sua parte
medicamentosa, ele vai te acompanhar em questão do medicamento, mas quem tem que te orientar a parte nutricional é o nutricionista. E não tem ninguém melhor do que esse profissional para te ajudar nisso, tá? Então fica aqui o nosso recado, né, Lê? Exatamente. E São duas forças que duas se forças unem, que unidas, nossa senhora, ninguém né? segura. Ninguém segura. O seu resultado vai ser o resultado mais lindo, porque vai ser uma transformação mesmo de raiz. Né? Exatamente. E os frutos que vão vir disso vão ser lindos, tá? Então, muito obrigado por quem acompanhou, quem gostou. Nos siga aí na rede social, nós vamos deixar todos os arroba aqui, né? Exatamente. Certo? Vocês vão deixar todos os arroba aqui, tá? Nos vemos no próximo podcast. Um beijão. Um beijo. Fiquem com Deus. Obrigado.